Qual a chance de Vitor Roque virar reforço do Flamengo para 2025? O vídeo de hoje responde a essa pergunta e conta também de Bap, candidato com mais chances de vencer a eleição no Fla. É fanático por Jorge Jesus e tem mantido contato com o técnico português. Nova reunião entre Marcos Braz e Gabigol, nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado, passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Gabigol, clima de paz, ou pelo menos mais ameno, entre o atacante e Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ao longo dessa semana, o Júnior Pedroso, o representante do Gabigol, já havia conversado com o Marcos Braz. E rolou uma reunião nas últimas horas, uma reunião rápida de mais ou menos 30 minutos entre o Braz e o Gabigol, e ficou definido que o Gabigol será reintegrado ao elenco, podendo atuar, inclusive, diante do Cuiabá na próxima quarta-feira, na Arena Pantanal. Existe a grande chance de o Gabigol terminar a temporada jogando pelo Flamengo. Vocês vão lembrar que depois da vitória do título contra o Atlético Mineiro, o Flamengo chegou a anunciar que o Gabigol talvez não mais jogasse e pedia na oportunidade de uma reunião com o Júnior Pedroso para discutir uma rescisão de contrato de forma amigável. Ao que parece, não vai haver essa necessidade. O Gabigol segue fora dos planos do Flamengo e segue decidido a não renovar o contrato, mas ao menos ele vai ter a chance de atuar pelo time até o fim da temporada, o mais lógico, o mais natural e o mais normal, até porque o Flamengo não tem o Pedro, o Carlinhos está muito longe de ser um jogador confiável. Se você abrir mão do Gabigol nessa reta final de temporada, certamente você traz prejuízo ao Fla. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentar e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre a chance de Vitor Roque virar reforço do Flamengo para 2025. Rubro-negro busca um centroavante, até com alguma urgência, porque o Gabigol vai embora, o Carlinhos não deu conta do recado e existe a chance de o Pedro voltar apenas no segundo semestre. E alguns nomes têm sido especulados. Em Portugal já falaram de Arthur Cabral no Flamengo, agora a nova especulação dá conta de que Vitor Roque está nos planos do Fla. Recentemente, inclusive, dirigentes do Flamengo teriam procurado o André Curi e também o Barcelona para entender as condições de um eventual negócio. Dá para dizer que a coisa é complicada, para não dizer impossível. Tudo porque o Barcelona desembolsou 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões de euros em bônus. Esses bônus não foram pagos por conta da performance ruim do jogador, além de outros 13 milhões em impostos. Então, o que o Barcelona já gastou até aqui foram 53 milhões de euros. Para um rendimento e um retorno muito baixo. O Vitor Roque se mudou para a Espanha em janeiro, com a camisa do Barça, 16 jogos e 2 gols. Ele foi tão mal que acabou emprestado para o Betis, onde vai só razoavelmente bem. 14 partidas e 5 gols marcados. Existe a chance de o Barcelona vender o jogador, mas a ideia é negociá-lo com um clube europeu, ou com cifras próximas dos 30 milhões de euros. Diante desse cenário, o Flamengo praticamente descartou a chance de um acordo. O Barcelona, nesse momento, gostaria mesmo era de envolver o Vitor Roque numa transferência com Gyökeres, que é um atacante sueco que pertence ao Sport de Portugal. O Sporting receberia um dinheiro mais o Vitor Roque em troca da cessão do Gyökeres, que tem sido encarado por lá como alguém nos mesmos passos, com o mesmo desempenho, com estilo de jogo parecido ao do Haaland, atacante do Manchester City. Só para fechar sobre o Flamengo, contar que o rubro-negro espera anunciar nessa semana a renovação de contrato do volante Everton Araújo. Tem se destacado especialmente depois da chegada do Felipe Luiz. O contrato novo terá duração até 2028, com possibilidade de prorrogação até 2029, se algumas metas forem alcançadas. Bora de informação exclusiva, quero contar que Bap, o favorito na eleição para presidente do Flamengo, marcada para 9 de dezembro, é apaixonado por Jorge Jesus e mantém contato com o técnico português do Al Hilal com frequência. Os contatos acontecem via WhatsApp, um sabe exatamente o que o outro faz, quais são os planejamentos, e o Bap sim tem a intenção de contar com o Jorge Jesus no Flamengo. Não em janeiro, até porque o JJ tem contrato até a metade do ano que vem, mas assim que ele deixar o Al Hilal. Por lá, salário de 12 milhões de euros por temporada, ou 73 milhões de reais. Dividindo por 12, dá para contar que o JJ ganha 6 milhões de reais por mês. É óbvio que o Bap não vai oferecer
uma quantia financeira tão grande para repatriar o português, mas posso assegurar, inclusive, que já existiram conversas. O Gabriel Skinner, que é familiar do BAP, trabalhou durante bastante tempo no departamento de futebol, chegou a se encontrar com Jorge Jesus recentemente para falar sobre os planos da administração BAP caso de vitória na eleição para presidente. Só para completar, em relação a Jorge Jesus, o grau de intimidade dele com o BAP é tamanho que ele ouviu do Jorge Jesus que não há multa rescisória nesse novo contrato. O Jorge Jesus fez uma exigência para os árabes quando estendeu seu vínculo até junho de 2025, retirando qualquer multa rescisória. Então, se por algum acaso o Jorge Jesus decidir interromper o contrato de forma imediata, não haveria a necessidade de uma compensação financeira. Não é o mais natural que ele interrompa esse trabalho. A avaliação é muito positiva, o JJ briga por todos os títulos que disputa por lá e a tendência é que encerre seu trabalho na metade do ano que vem. O Flamengo também nem tem tanta pressa, até porque o trabalho do Felipe Luiz é reconhecidamente bom. O BAP não interromperia em janeiro, sob o risco de ser bastante criticado como primeira medida no Flamengo. E você, o que pensa sobre a volta de Jorge Jesus? Você acha que o Felipe Luiz já está reconhecidamente e comprovadamente estabelecido? Não há por que mexer? Ou você mexeria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Eu não quero saber de papo de fizeram ou não fizeram. Gente, eu não gosto de fofoquinha comigo, cara. Ah, fulano no chat do UOL estava te chamando disso ou daquilo. Desculpe a grosseria. Caguei um balde. Ok? Legal? Então não vem fazer fofoquinha aqui. Ah, fulano te chamou disso. Ah, o Mauro falou aquilo. Ah, o sei lá eu quem falou aquilo. Gente, venham aqui para conversar comigo. Os que gostam. Quem não gostar não precisa vir, é simples assim. Agora não venha tentar fazer intriguinha aqui, que isso é ridículo. Já bani o cara que veio com essa fofoquinha. Ai, ai, ai. Silvio Lins diz que, na opinião dele, não deveria mais vestir a camisa do Flamengo esse ano. Mas, pois é, mas tá, vai, não está resolvido ainda. Eu só acho o seguinte, se está treinando, tem que jogar. O Antônio Casa, assim, boa noite. Gabigol vai jogar na quarta-feira para a diretoria não deixar o Rio curtindo a vida. Cara, isso também são, sabe, sei lá. Bom, deixa para lá. Deixa eu ver só uma coisinha aqui que eu fiz e não... Tem alguém aqui no meu site que botou desabrochar. É desabrochar, é exatamente isso que está escrito na manchete. Edson Ferreira, boa noite. Não entendo por que ainda falam do Gabriel. Ele parece ser o sol, onde a terra gira em torno dele. Deixa o cara viver, deixa fazer a vida o que quiser. Gente chata, vamos mudar o assunto. O Edson, eu acho que a questão do Gabriel acontece o seguinte. Se o Flamengo tivesse com outros jogadores para a posição, eu acho que não estaria mais nem sendo discutido isso. Como não está, e ainda além disso tudo, o Bruno Henrique foi suspenso, eu tenho a impressão que talvez a própria comissão técnica tenha dito, olha, se puder liberar o Gabriel, para a gente é bom. E aí os caras dizem, então tudo bem, já sentaram lá. O Gabriel não vai ficar, esqueçam. O Gabriel não vai ficar mais no Flamengo. É irreversível a decisão dele de sair, e eu acho ótimo que seja essa. Acho ótimo. Acho que chegou-se num ponto que não cabe mais Gabriel no Flamengo. A história dele acabou, ou está acabando. Agora, se ele tem contrato até o final do ano, se ele está disposto a jogar, e se o Felipe Luiz está disposto a usá-lo, deixa, pô. Acabou, simples assim. Flor de Maria, boa noite, Renato. Amanhã é o dia do debate. Pois é, eu estou na maior dúvida aqui como é que eu vou me comportar em relação a esse debate. Porque eu não tenho dúvida de que vai ter gente que vai fazer o debate ao vivo. Né? Vai botar a imagem da ESPN e vai ficar comentando o debate. Isso é uma coisa interessante de se fazer, mas, ao mesmo tempo, você perde a análise toda, né? A minha tendência, nesse caso, seria assistir ao debate e fazer uma live depois.
Mas aí talvez também seja muito tarde, né? Talvez seja muito tarde. Eu acho que eu vou fazer o debate ao vivo com vocês. O famoso react do debate. Vou botar a ESPN na tela e vou ficar parando e comentando com vocês a cada resposta. O que vocês acham? Eu acho que é a melhor solução. Se o debate fosse mais cedo, se o debate fosse às 6 horas, eu preferiria ver o debate e depois comentar com vocês, separando só as coisas interessantes. Mas sendo a hora que vai ser, às 8 horas da noite, esse debate não acaba antes de 10 da noite. E aí fica muito complicado. Eu vou fazer o react, eu vou fazer com vocês aqui. Paulo Flamengo, Renato, boa noite, saudações rubro-negras, boa noite, Paulo. Realmente, esses candidatos a presidente são uma escória mesmo, dunches deselegantes com o Zico, por não colocar o nome no estádio. Pois é. E esse Landim, 2, BAP, e dizer que o Felipe Luiz seria detonado em 25 de julho para 20 de julho. Que lástima. Gente, olha aqui, eu me reservo o direito de duvidar dessa história que o BAP teria dito isso. Eu me reservo o direito, tá? Cada um dá a notícia que quiser, não tem nada a ver com isso, mas eu não compro essa história. Eu não compro essa história. Antônio Carlos Amit, Textor foi punido com o Lyon e quero o Wesley do... Wesley Tento do Crystal Palace. Gente, toma cuidado com o que você escreve, senão eu não consigo entender. Landim 71 não pode vendê-lo antes da eleição. Não pode mesmo, não pode. Eu acho que o Landim não devia poder fazer mais nada, cara. O Landim... E outra coisa, o Crystal Palace, que supostamente o Texas estaria interessado em levar... Ele está tentando vender o Crystal Palace, cara. Ele quer vender o Crystal Palace para poder equilibrar as contas do Lyon. Ele é um daqueles trambiqueiros tamanho família, né? Trambiqueiro milionário, como nós já tivemos muitos no Brasil, né? Ainda temos muitos. Aquele cara que, de repente, é o homem mais rico do país e daqui a pouco está falido. Como é que pode o cara ser o mais rico do país num dia e daqui a pouco está falido? Vocês sabem de que eu estou falando, né? Pois é. O Texas me cheira muito isso. Ele mexe com muito dinheiro, mas você vê, ele está tendo prejuízo em todos os clubes dele. Em todos os clubes dele. Sendo que no Lyon, se ele não acertar as contas, ele vai ser rebaixado. E ele já falou em vender jogadores no Brasil. A torcida do Botafogo fique de olho. Pode ser que no ano que vem, para poder o Textor fazer lá as suas mágicas, metade desse time vai embora. Aliás, vamos ser justos. Não sei agora com o transfer ban que o Lyon levou. Mas desde o início, o combinado era que Luiz Henrique e Almada viriam para jogar no Botafogo até o final do ano e iriam para o Lyon. Qualquer um que tenha memória lembra-se disso. Aliás, a argumentação que os dois aceitaram, o Luiz Henrique e o Almada, foi essa. Vocês vão passar pelo Botafogo, mas vocês vão jogar no Lyon. E os dois toparam. Agora, da maneira que está essa confusão agora, com o Lyon com o transfer ban, com o Texas precisando botar, sei lá, 100 milhões de euros rapidamente lá, eu não duvido que eles acabem sendo vendidos para outros clubes, que não os clubes do Texas. Paulo Flamengo. Acho que o Flamengo tem que pensar num super time para 25, no primeiro semestre. Quem que o Flamengo vai poupar o estadual e a Supercopa do Brasil tem que ter um baita elenco. Pois é, cara. Só que para fazer esse super time, vai ter que investir um dinheiro que talvez não seja o momento de investir. Talvez não seja o momento de investir. E eu vou dizer uma coisa para você. Se todos os jogadores estiverem bem, o elenco do Flamengo é muito forte. Com um técnico como o Felipe Luiz, esse elenco pode fazer chover. Você ter de volta Vinha, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e De La Cruz e Arrascaeta bem fisicamente, esse é um super elenco, amigo. Esse é um super elenco. O maior reforço do Flamengo para o ano que vem talvez seja recuperação do seu próprio elenco. Sendo que o Pedro, por exemplo, talvez fique pronto em cima do Mundial. Esse sim o Flamengo tem a obrigação de contratar, um baita centroavante. Isso ele tem. Esse aí, sem dúvida. Sai o Gabriel, o Pedro só volta no meio do ano, tem que... Mas é a única contratação
que eu acho obrigatória. Porque a gente tem que lembrar que no ano que vem vai começar a ter muito gasto com o estádio. A dívida aumentou. Está tudo controlado, mas aumentou. Então, eu não vejo assim o Flamengo no ano que vem abrindo os cofres e montando um super time para o Mundial. Não vejo mesmo. Acho pouco provável. Qualquer um que seja o vencedor da eleição. Antônio Carlos, JJ não virá contrato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, Antônio Carlos. O que a notícia, que para mim cheira a cascata, diz é que no meio do ano ele já estaria acertado com o Batman. Duvido e odó. Contra o Internacional e Cruzeiro, o Alcaraz jogou bem, diz o Juliano. Não, o Alcaraz não tem jogado mal. Eu não me lembro de nenhuma partida que você diga assim, o Alcaraz foi muito mal. Não. Ele fez algumas partidas boas. Só que para o jogador que para o preço que custou, espera-se muito mais. Espera-se do Alcaraz um futebol espetacular daqui a pouco. Ainda mais com 21 anos. Melhorando cada vez mais. Né? Isso, essa grandíssima atuação ele ainda não teve. Ele já jogou bem. Mas grandíssimas atuações em sequência ele ainda não teve. O próprio Almada do Botafogo também não teve ainda essas atuações em sequências, não. O Savarino, para mim, joga muito mais no time do Botafogo do que o Almada. Agora, ninguém tem dúvida que o Almada é um puta no jogador, garoto também, que vai render. Só que eu acho que não vai render para ficar aqui no Botafogo. Né? Vai render em outro lugar. É o problema das SAFs. Juan Pablo, boa noite, RMP. Como padrinho do Felipe Luiz, você acredita que pode haver alguma rejeição da próxima gestão em relação à continuação? Eu acho que se houver, Juan Pablo, é uma maior prova de estupidez, da próxima gestão seria rejeitar o Felipe Luiz por algum motivo. Carla Lemos chega e diz assim, boa noite a todos e imediatamente assim, que acabe logo essa data FIFA. Concordo integralmente com você, Carla. Que coisa insuportável é essa data FIFA, que coisa insuportável. Everton Araújo está próximo de realizar mais um grande marco em sua promissora carreira, renovar seu contrato com o Flamengo. O jovem volante, que se destacou na temporada de 2024, já deixou claro ao seu staff e ao clube que deseja permanecer no rubro-negro. Essa vontade mútua de continuidade tem motivado reuniões entre as partes, e o Flamengo trabalha nos bastidores para estender o vínculo do jogador, que atualmente vai até o final de 2026, para até dezembro de 2028 ou 2029. Além disso, a renovação incluiria uma valorização salarial, dado que Everton possui, até o momento, o menor salário do elenco principal, ainda em nível de categorias de base. A excelente temporada de Everton Araújo não passou despercebida, chamando a atenção de clubes europeus, como Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, que já enviaram observadores para acompanhar o jogador em partidas decisivas. Esses interessados também identificaram outro ponto estratégico. A multa rescisória do atleta, atualmente avaliada em 40 milhões de reais, é considerada baixa para os padrões internacionais. Por isso, o Flamengo estuda aumentar esse valor, ao mesmo tempo que busca manter a promessa de longo prazo no clube. Everton chegou ao Flamengo em 2022, vindo por empréstimo após uma boa performance na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Volta Redonda. Não demorou muito para que o rubro-negro adquirisse 40% dos direitos econômicos do atleta em definitivo. Apesar de sofrer uma grave lesão na fíbula em 2023, o volante deu a volta por cima, recuperando-se a tempo de disputar a final do Carioca Sub-20 e iniciar sua trajetória no elenco principal. Desde então, ele participou de 24 partidas como profissional, marcando um gol crucial contra o Atlético no Brasileirão e consolidando sua importância no título da Copa do Brasil de 2024. A estreia de Everton no profissional ocorreu em janeiro de 2023, sob o comando de Mário Jorge, durante o Carioca. No entanto, foi na Libertadores, contra o Milionários, que o volante teve sua primeira oportunidade em uma partida internacional, quando substituiu Varela no empate na Colômbia. A evolução do atleta desde então é notável, e sua performance no título da Copa do Brasil deste ano foi a coroação de sua crescente relevância no elenco principal. Agora, com a renovação em pauta, o Flamengo busca garantir que Everton Araújo siga como uma das peças centrais do futuro do clube. Mais do que apenas um reforço para o elenco, o volante representa a força da base e o potencial de desenvolvimento que o rubro-negro tem para oferecer. Com um novo contrato e um salário compatível com seu desempenho, o jogador deve continuar brilhando com o manto sagrado e, quem sabe, traçando uma trajetória que o consagre ainda mais no cenário nacional e internacional.